Saudações, nação Red Devil! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Manutri BR. No vídeo de hoje, as heranças táticas deixadas por Ruud van Nistelrooy que poderão ser aproveitadas pelo técnico Ruben Amorim. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, comentar e compartilhar. Vamos então, pessoal, falar sobre as heranças táticas deixadas pelo técnico Ruud van Nistelrooy, que não faz mais parte da comissão técnica do Manchester United, para Ruben Amorim, que chegou nessa parada para a data FIFA e fará a sua estreia diante da equipe do Brentford. O que nós poderemos ter de continuidade no trabalho feito pelo Ruud van Nistelrooy para o Ruben Amorim? Primeiro, a gente precisa contextualizar, traçar uma linha do tempo. Nessa linha do tempo, a gente faz um comparativo entre o trabalho do Ruud van Nistelrooy e o trabalho do técnico Erik ten Hag. Erik ten Hag não escalava o meio-campo com mais proteção, como fez Ruud van Nistelrooy, e acabou resolvendo o problema da vulnerabilidade defensiva do Manchester United. O Manchester United, na época do Ten Hag, nesse começo de temporada, sofria muitos gols, né? A defesa estava sempre exposta, os lados do campo sempre, né, com possibilidade dos adversários utilizarem, e sem contar ali a cabeça da área. Nem Casemiro, nem Ugarte conseguiam dar solução para esse sistema defensivo do Manchester United. Não conseguiu cobrir toda a cabeça da área e acabava originando muitas chances para os adversários. Tanto que o Manchester United, com o Erik ten Hag, era o time que mais concedia finalizações para os adversários. O técnico Ruud van Nistelrooy acabou consertando esse problema. Se com o ten Hag ele utilizava Casemiro ou Ugarte na primeira função do meio campo e depois, na segunda função, ele utilizava em várias partidas o Mainoo ou o Eriksen, e até em alguns momentos chegou a utilizar o Mason Mount, o técnico Ruud van Nistelrooy acabou colocando dois volantes mais pegadores, mais posicionados. São eles Casemiro e também o Ugarte. Isso deu uma proteção maior ao sistema defensivo. O Van Nistelrooy utiliza o Dalot pelo lado direito e o Mazraoui pelo lado esquerdo. A gente sabe que o Mazraoui também joga melhor que o Dalot pelo lado esquerdo. Isso fez com que o Manchester United não concedesse tantas finalizações para os seus adversários. Conceder finalizações acima da média, né? Chegava a ter 4, 5 chutes perigosos dos adversários em média por partida, que é um número considerado alto para um time do nível e do tamanho do Manchester United. Então o Ruud van Nistelrooy conseguiu resolver esse problema da cabeça da área, dando mais proteção com o Ugarte e com o Casemiro. E essa dupla de primeiros volantes, ela funcionou muito bem, porque tanto o Casemiro como o Ugarte, eles têm essa possibilidade de ter mais liberdade para jogar. O Casemiro, em várias épocas do Real Madrid, tinha essa facilidade de chegar ao ataque, para finalizar, para dar um passe, para se somar ao ataque, para ser aquele jogador de combinação com o meia, e ele já fez isso muitas vezes jogando no próprio Manchester United. E o Ugarte também, né, tem essa facilidade de ser um jogador que também tem essa mobilidade para atuar no meio campo. E os dois jogadores com passe muito qualificado. Então, agregou muito na saída de bola ter dois jogadores com essa característica de, teoricamente, primeiros volantes, mas com um passe muito qualificado. E a gente está falando de Casemiro e de Ugarte, e não é o passe de lado, não é o passe de 2 metros, não é o passe de 5 metros, é um passe de 40, de 30, de 50 metros. É um passe para desenvolver o time, para fazer com que o time consiga sair de trás com mais qualidade. Então, melhorou muito nessa questão essa herança deixada pelo técnico Ruud van Nistelrooy para Ruben Amorim. Acredito que Ruben Amorim vai utilizar esse sistema de proteção da defesa, por mais que ele já tenha dito que vai utilizar o esquema com 3 zagueiros, mas esse sistema com a proteção na cabeça da área ali com o Ugarte e também com o Casemiro vai possibilitar com que os alas tenham mais liberdade, e aí a gente tenha mais possibilidade de jogadores atacando e defendendo ao mesmo tempo. No momento em que o Manchester United estará sem a bola, ele terá no mínimo 4 jogadores para recompor, porque um dos volantes ficará e formará uma linha de 4 defensores juntamente com os zagueiros, e aí um dos alas terá essa incumbência de retornar mais rapidamente, fechando imediatamente uma linha de 5 defensores. Então esse esquema com o Ugarte e também
com o Casemiro sendo essa proteção do sistema defensivo, possibilita o Manchester United alargar o campo, que é o que a maioria dos times estão fazendo, né, no futebol moderno, no futebol competitivo. Alargar o campo, jogar pelos lados, porque por dentro, né, como nós vamos ter muitos jogadores, né, atuando pelo centro, a marcação vai ser uma marcação mais pesada, então vai ser muito mais complicado entrar pelo meio. Alargar o campo, abrir o campo, é o que faz com que o time consiga entrar em defesas muito fechadas, como por exemplo é esse próximo desafio que o Manchester United vai ter diante da equipe do Brentford. O Brentford utiliza essa linha de 3 jogadores no seu sistema defensivo, por vezes ele acaba baixando os 2 alas e fechando uma linha de 5, com mais 2 volantes de proteção e tendo 3 jogadores à frente deles, né? É um 5-2-3 e o técnico Ruben Amorim vai ter essa possibilidade de testar esse esquema com 3 zagueiros, principalmente alargando o campo, que é a tendência que o Brentford faça um time mais defensivo. Há possibilidade também de ele utilizar essa linha de 4, com o Martinez sendo lateral esquerdo, Iorro e também o De Ligt dentro da área e o mantendo Casemiro e Ugarte na cabeça da área. Em alguns determinados jogos ele pode fazer essa mudança, como ele fez no time do Sporting, né, tendo um volante mais móvel, um volante que jogue mais. Ele teve no Sporting o Hjulmand e também o Morita, como 2 volantes, né? O Morita um pouco mais móvel e o Hjulmand mantendo posição. Ele pode ter ali o Menu, ele pode ter também o Eriksen jogando nessa segunda função, aí revezando entre Casemiro e Ugarte para ter, né, essa proteção ao sistema defensivo. Mas a herança, e uma herança muito boa deixada pelo técnico Ruud van Nistelrooy, é esse sistema de proteção à defesa que beneficiou um jogador, que foi o Bruno Fernandes. Bruno Fernandes teve um crescimento em participação por gols, em chegadas na entrada da área, em chegadas dentro da área e em passes decisivos, em assistências. No jogo passado, na vitória de 3-0 do Manchester United sobre a equipe do Leicester, Bruno Fernandes esteve na entrada da grande área no primeiro gol, esteve dentro da área no segundo gol e na intermediária quando ele dá o passe para o gol do Garnacho. Então, o Bruno Fernandes ele passou a ter uma área mais próxima do gol e com isso a produção dele acabou aumentando e muito. Bruno Fernandes, na época do Erik ten Hag, por vezes jogava de falso 9, de costas para o gol, e por vezes ele era um meia ponta e ele jogava partindo das pontas para o centro do campo, mesmo assim criando oportunidades boas para os companheiros que acabavam não sendo aproveitadas. Bruno Fernandes teve um crescimento muito interessante com esse sistema tático adotado pelo técnico Ruud van Nistelrooy, que é uma herança muito boa deixada para o técnico Ruben Amorim. E aí, o que você achou desse vídeo? Gostou do vídeo? Então tá, te inscreve aqui no canal, ativa aí as notificações clicando no sino, deixa o teu like, curta, comente, compartilhe. Em breve teremos mais vídeos sobre análise tática do Manchester United aqui no canal.